Então, eu queria chamar a sua atenção para nós olharmos esta passagem em 3 perspectivas. Nos versos 18 a 20, o apóstolo Paulo trata da revelação da ira de Deus. Nos versos 21 a 23, o apóstolo Paulo mostra que diante desta revelação da própria pessoa de Deus, que está irado contra o pecado do homem, o homem deliberado e conscientemente rejeita Deus. E nós veremos dos versos 24 a 32, que em virtude do homem rejeitar a Deus, Deus retribui ao homem, ou seja, Deus dá ao homem o que ele quer. Então, com isto posto, chama a sua atenção para a primeira lição do texto. Olha aí comigo, no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui, 4 verdades que eu quero destacar. Primeiro, a dinâmica da ira de Deus. Quando o texto diz que a ira de Deus se revela, este verbo revelar, está no que nós chamamos na língua original grega, no presente contínuo. Ela revela e continua se revelando. Essa é a mesma palavra revelar aqui, a palavra Apocalipse, de onde vem o livro de Apocalipse, é a revelação. Essa ira de Deus revelou, está se revelando e se revelará, ela é dinâmica. Não é que Deus se irou no passado com o pecado dos nossos pais e não se ira mais hoje, Ele continua se irando com o meu, com o seu, com o nosso pecado, com o pecado da humanidade, com o pecado das nações, que viraram as costas para Deus, que blasfemam do nome de Deus, que escarnecem do nome de Deus, nos parlamentos, nas cortes, na imprensa, na mídia, na literatura, no teatro, no carnaval, no dia a dia da vida, nas telenovelas, nos filmes. A ira de Deus se revela dinamicamente. Segundo, a origem da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu, daquele que está assentado no trono e que é santo, 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 e olha para o homem que ele criou à sua imagem, à sua semelhança, e este homem caído e rebelado contra Deus, é então o alvo desta ira divina. E então você vai ver, em terceiro lugar, a causa da ira de Deus. Quando Paulo diz assim, aí Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Note você que impiedade tem a ver com os pecados relacionados com Deus, e perversão tem a ver com os pecados relacionados com o próximo, com o ser humano. Em outras palavras, impiedade é a quebra da primeira tábua da lei de Deus, e perversão é a quebra da segunda tábua da lei de Deus. A impiedade, diríamos que são os pecados religiosos, e a perversão são os pecados morais, porque o homem está com a relação errada com Deus, o homem está com a relação errada com o seu próximo. E isso é o que eu chamaria de a causa da ira de Deus. Deus olha e vê tanta impiedade quanto a perversão. Se a impiedade tem a ver com a idolatria, a perversão tem a ver com a imoralidade. Mas finalmente, olha comigo o alvo da ira de Deus, porque está escrito, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Quero dizer para você que a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Chama a sua atenção para esse ponto. O problema do homem não é ignorância, não é desconhecimento. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem detém a verdade pela injustiça. A palavra injustiça e perversão aqui no grego é a mesma palavra.
o homem não quer emendar a sua vida, ele não quer corrigir o seu comportamento, ele quer viver na contramão da vontade de Deus, ele quer beber todas as taças dos prazeres do pecado, ele quer se chafurdar na lama, ele não quer alterar o seu comportamento, ele quer continuar no caminho largo que conduz à perdição, e por isso quando a verdade de Deus chega para ele não suporta essa verdade, ele não quer essa verdade, e ele tenta sufocar essa verdade, matar essa verdade, por afogamento. É exatamente isso que a palavra significa, deter e matar por afogamento. O homem não quer essa verdade, não é que ele não a conheça, é que embora conhecendo-a, ele a rejeita, e isso provoca a ira justa e santa de Deus. Note comigo, que a ira de Deus é justa por causa da forma conveniente que o homem rejeita essa verdade de Deus. Olha por favor o versículo de número 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que você depreende disso é que o homem só pode conhecer a Deus, e já dizia o nosso reformador Calvino, lá no século XVI, que você e eu só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou. Então, Paulo está dizendo que o que se pode conhecer de Deus, o que de Deus se pode conhecer, é manifesto. Porque o próprio Deus se manifestou na natureza que criou, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Deus se revelou na sua consciência, você tem dentro de você um senso moral, colocado pelo próprio Deus. Quando você pratica uma coisa errada, a sua consciência acusa você, há um tribunal moral dentro do seu peito. Deus se revelou nas Escrituras, de uma maneira especial, e Deus se revelou finalmente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus se revelou, é por isso que você pode conhecê-lo. Mas agora, olha comigo o versículo 20, a revelação natural, ela é suficiente para mostrar a majestade de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Para todo lado que você olha, você vê as digitais de Deus, desde os mundos estelares, desde as galáxias, desde os sóis, que estão a bilhões de anos-luz de nós, ou desde uma flor mimosa, ou desde o sorriso de uma criança, ou o cântico de um pássaro, desde as coisas mínimas do micro-universo, às coisas maiores do macro-universo, tudo isso revela Deus, por isso você é indesculpável diante de Deus. É isso que Paulo vai dizer no finalzinho do versículo 20. A revelação natural é suficiente para tornar o homem responsável, porque está escrito assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Então, nunca venha dizer que você não tem evidências da existência de Deus, que você não pode conhecer quem Deus é, que você não pode conhecer o poder de Deus, porque o poder de Deus está estampado como um grande outdoor diante dos seus olhos. A criação é uma eloquente evidência de que Deus existe e de que Ele é real. Bom, diante disto, vamos olhar agora o segundo ponto que nós tratamos, que é a rejeição de Deus, apesar da revelação de Deus. Primeiro, você nota comigo no verso 21, o conhecimento suficiente. Porquanto tendo conhecimento de Deus, preste atenção nisso, tendo conhecimento de Deus, então o homem tem um conhecimento suficiente. Segundo, uma rejeição consciente. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, em virtude de uma rejeição consciente, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, o homem parte para um segundo ponto, terceiro ponto complicado, que é um comportamento inconsequente. Veja comigo, no verso 21 e 22, chegando no começo do 23, há um aspecto progressivo disso. Primeiro, no que tange a razão, está escrito, e se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Depois da razão, desce para o sentimento, versículo 21, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. As duas coisas geram o que versículo 22 diz, de inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É o homem pensando, é o homem lucubrando, é o homem filosofando, é o homem criando ideias, pensamentos, conceitos na sua mente, e ele vai sendo insensato, e ele vai sendo aplaudido, e ele vai sendo colocado no pedestal, e ele vai crescendo como um grande pensador, um grande filósofo, e vai criando filosofias e pensamentos e correntes filosóficas que vão se apartando do verdadeiro conhecimento, da verdadeira virtude, da verdadeira natureza humana, e vai se corrompendo, e ele achando que ele é muito sábio, ele é louco, torna-se louco. Então preste atenção que o conceito intelectual produz um sentimento, e essa junção do conceito intelectual e de um sentimento deturpado vai desembocar numa prática religiosa pervertida. Olha comigo o versículo 23. E mudaram a glória de Deus. E mudaram a glória de Deus. Do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível. É o homem que agora rejeita a revelação de Deus, ele não quer a revelação de Deus, ele sufoca a verdade, ele mata a verdade, ele afoga a verdade. E ele cria para ele uma religião ao seu gosto, do seu modo, para ele fazer do jeito que ele pensa, que acha, que gosta, que sente. E então diz a Bíblia que ele transforma o Deus incorruptível, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Fabrica imagens. Mas o homem, não satisfeito com isso, desce mais a um degrau, faz Deus um ser volátil, como ave. Mas não satisfeito com isso, ele transforma Deus num animal de patas, um quadrúpede. Mas não satisfeito com isso, ele transforma a divindade num réptil que se arrasta. E aí você começa a perceber que esse conhecimento tão grande que esse homem tem vira loucura, e essa loucura filosófica dele vai produzir uma religião de idolatria abominável a Deus, porque avilta o ser incorruptível de Deus.